E aí, pessoal, eu quero falar hoje de uma coisa que traz muita frustração pra gente. Geralmente a gente estuda e dá aquele sentimento frustrante de que a gente não aprendeu nada, não entendeu nada, que a gente não sabe de nada e de que a gente não memorizou nada. Se você sente assim, se você em algum momento pensa assim, e se em algum momento isso te incomoda, segue no vídeo que eu vou explicar para vocês por que isso ocorre. Vamos lá? Pessoal, meu nome é Jamir Khalili, eu sou professor de Direito da UFJF do campus de Governador Valadares. Eu queria falar uma coisa aqui muito importante que eu sinto muito nos meus alunos, que eu sentia muito comigo e que é muito frustrante. A gente estuda, lê um livro de 400, 500 páginas e depois a gente não consegue falar nada do que a gente leu, a gente esquece o que a gente leu e lá na frente parece que a gente perdeu todo o tempo de estudo, todo o tempo da nossa vida. Além do sentimento de que a gente perdeu tempo, aquele sentimento frustrante de que a gente não sabe nada, de que a gente não domina nada e de que a gente não está apto para o mercado de trabalho. Pois bem, pessoal, hoje eu quero falar de um pedacinho de como que a gente resolve esse problema e essa frustração. Bem, você já parou para pensar como que nós aprendemos? Como que nós passamos a entender o que a gente lê, o que a gente vê e o que a gente escuta? Muita gente acha que tem pessoas que são mais habilidosas do que outras para aprender. Bem, isso é meio verdade. Tem pessoas que já têm uma base maior e tem pessoas que têm uma base menor. Mas o modelo de aprendizado é o mesmo para todo mundo do ponto de vista global. Cada indivíduo é um indivíduo. Cada indivíduo tem suas preferências, a melhor forma de aprender, mas a forma de aprender do ponto de vista cognitivo é muito similar para todo mundo. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a neurociência tem trazido muita informação sobre isso e que a gente precisa se apropriar dessas informações para que a gente torne o nosso estudo mais produtivo e torne ele mais útil para a nossa vida profissional. Bem, a primeira questão que a gente tem que falar aqui refere-se à emoção. Geralmente a gente entende que a gente aprende com cognitivo, com razão. Por isso que a gente lê um livro de 400 páginas, fala, concluí, li pra caramba e agora eu quero colocar em prática. Bem, mas eu quero fazer um desafio para você. Faça uma recuperação na sua memória de pelo menos 5 grandes eventos que você lembra com muita nitidez ou com muito rigor, muito detalhe. E lembre-se também de pelo menos 4 conhecimentos que você aprendeu e nunca mais esqueceu. Ou cozinhar, ou andar de bicicleta, ou mexer no computador, ou fazer uma planilha. Aquilo que você aprendeu que você fala assim, olha, isso eu sei fazer. Bem, eu quero fazer uma aposta com você. Todos esses conhecimentos e todas essas lembranças estão associadas a algum fato relevante na sua vida. Olha, quando a gente lembra do nosso passado, a gente lembra das sensações boas ou das sensações ruins. Por exemplo, a morte de um ente querido, uma grande tragédia, uma grande conquista, um momento em que nós ficamos muito felizes ou ficamos muito tristes. E quando a gente lembra aquilo que a gente sabe ou aquilo que a gente aprendeu, a gente também associa a alguma coisa que mexeu com os nossos sentidos. Por exemplo, uma receita de bolo que eu aprendi e eu estava muito feliz e quando eu fiz eu fiquei muito, mas muito feliz. Ou algo que eu procurei e fui o primeiro a descobrir a resposta. Ou um problema que um cliente ou um amigo nos trouxe e juntos a gente buscou resolver e depois eu aprendi. Ou até mesmo uma queda que eu tive, algo que eu fui insistentemente fazendo até aprender como andar de bicicleta. Isso porque o cérebro ele não funciona só no nível da razão, no nível da cognição. Ele funciona também no nível da emoção. É importante que a gente leve aquilo que a gente aprende do ponto de vista cognitivo e racional para dentro da nossa parte emocional, porque as habilidades emocionais são muito importantes. E aí, eu quero comentar com vocês a respeito da chamada pirâmide de aprendizagem elaborada pelo William Glasser.
é um psicólogo que estudou a respeito do aprendizado. Bem, esse psicólogo nos fala o seguinte: de tudo que nós lemos, nós retemos na nossa memória interna 10%. De tudo que nós escutamos, nós retemos na nossa memória de longo prazo 20%. De tudo que nós observamos, vemos, nós retemos na nossa memória de longo prazo 30%. Agora, quando a gente vê e ouve, nós retemos 50% do que vemos e ouvimos ao mesmo tempo. E como que a gente vai além desses 50%? Para irmos além dos 50%, a gente tem que fazer outras ações. Por exemplo, nós aprendemos 70% do que discutimos com os outros. Todas as vezes que a gente entra numa discussão, em que há perguntas, em que há repetição, em que nós relatamos, enumeramos, reproduzimos, recordamos, debatemos, definimos, 70% desse conhecimento que é colocado no discurso, nós retemos para nós. Agora, 80% nós aprendemos fazendo. Aí é aquele momento em que a gente escreve, e aquele momento em que a gente traduz, aquele momento em que a gente expressa, aquele momento em que a gente revisa, aquele momento em que a gente identifica, comunica, amplia, utiliza, pratica, diferencia, cataloga, e 95% do que a gente ensina, a gente aprende. Do que a gente explica, do que a gente resume, do que a gente estrutura, do que a gente generaliza, do que a gente elabora, 95% disso a gente aprende. Por isso que muitas vezes a gente acha que o professor sabe tudo. Por quê? Ele pode ter lido os mesmos tantos de livro do que um profissional qualquer. Mas é porque quando ele compartilha, quando ele dá o que ele sabe, aquilo se consolida na memória de longo prazo, de modo que ele passa a ter domínio sobre o que ele comunica. Domínio de uma matéria não é só saber ela do ponto de vista racional, é saber utilizar na hora correta. Um professor, ele explica, ele inova, ele é criativo. Um professor, ele muito mais do que explicar, ele precisa ser intuitivo, ele precisa ser criativo, ele precisa conectar diversos saberes, ele precisa explicar uma, duas vezes, ele precisa achar exemplos, ele precisa se conectar com o outro para explicar. Um professor, ele tem domínio não porque ele leu mais do que as outras pessoas, ele tem domínio porque ele explicou, porque ele teve que dar mais exemplos, porque ele conectou com a outra pessoa. Muitas vezes ele teve que improvisar, ele teve que inovar, ele teve que conectar partes que não estavam previamente estabelecidos. Então, todas as vezes que ele compartilhou aquilo que ele sabe, ele aprendeu de forma muito mais completa. Por quê? Porque ele jogou aquele conhecimento para dentro da memória de longo prazo. Você já parou para pensar aquele momento em que a gente termina uma prova e a gente vai discutir com um colega e que a gente fala assim: nossa, eu sabia essa resposta, e nunca mais a gente esquece essa resposta? Tá aí. Por quê? Porque a gente vai além da visão e da audição. É o famoso VAS, que é visão, audição e sinestesia, em que a gente sente, em que a gente integra o conhecimento. Por isso que eu gosto muito de trabalhar para aqueles que são estudantes de direito ou estudantes de outras ciências sociais aplicadas que muitas vezes não têm laboratório. Eu gosto de trabalhar com casos concretos, com casos simulados, com questões de provas de concurso. Por quê? Porque dentro daquela problematização nós conectamos com as teorias. E aí a teoria passa a ficar gravada na nossa mente, ela passa a ficar registrada na nossa mente. Por quê? Porque a gente associa aquilo a algo que nós sentimos, a algo que nós compartilhamos com o outro. Bem, isso é muito importante porque também não basta só estudar a questão, né? Qual a resposta correta, qual a resposta que não está correta. É preciso aliar a teoria, é preciso estudar, justificar as respostas, entender o problema. E isso decorre de um fenômeno que acontece no cérebro. A neurociência tem nos explicado que o nosso cérebro, ele não faz uma distinção muito clara entre coisas reais
e coisas fictícias. De modo que o nosso cérebro, ele muitas vezes ele sente sensações, ele sente emoção, ele se apropria de fatos que não são verdadeiros. Ele não consegue distinguir exatamente o que impactou ele, se é real ou se é falso, ou se é fictício. Por isso que quando a gente analisa o caso, um caso que alguém nos traz, embora ele não faça parte da nossa vida pessoal, da nossa realidade, nós passamos a interagir com os mecanismos mais profundos do nosso cérebro, de maneira que a gente fixa muito mais aquela matéria. Por isso, pessoal, ao estudar, esqueça sentar e ler um livro de 500 páginas todas de uma vez. Você vai lembrar só 10% disso. Você precisa dialogar com o livro, você precisa escrever, você precisa ver quais os problemas que o livro traz, compartilhar com outras pessoas, resumir, explicar. E se você não tiver um amigo para compartilhar, gravar um áudio, gravar um vídeo e até simular no espelho a explicação para outra pessoa. É a melhor forma de você arquivar o conteúdo, ficar com domínio a respeito dele e a partir daí você ser um profissional que sabe o que você estudou. Você ter a sensação de que você não perdeu o seu tempo, de que valeu a pena estudar. Estudar também é um elemento que a gente precisa aprender, que nós precisamos aperfeiçoar os nossos métodos para ser mais produtivo, para que a gente consiga chegar mais longe e também que nós possamos colocar velocidade nesse estudo. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aqui à disposição. Curta, compartilhe, comente, divulgue, para que a gente possa chegar a mais pessoas e que mais pessoas possam entender e se apropriar do conhecimento que está estudando, lendo, partilhando. Beleza? Um grande abraço a todos. Até mais.